Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Após falar sobre tesouro, o Senhor vai falar sobre os olhos, a candeia. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Após falar sobre os dois tipos de tesouros e advertir sobre o tesouro que é roubado e o tesouro do céu, o Senhor ele vai falar sobre o corpo, ele vai falar sobre os olhos. E é muito importante você entender que se você tentar olhar, focar e ter como objetivo estes dois tesouros, aonde havia luz, aonde havia espírito e revelação, se tornarão em grandes trevas. Tem muitas pessoas que estão meio vesgo, sabe? Ao invés dele mirar e buscar primeiro o reino do céu, ele está com um olho no peixe e outro no gato. Ele está com um olho na eternidade e um olho nas riquezas do mundo. Nós usamos muito o termo um pé na igreja e um pé no mundo. Mas o Senhor, ele usa esse termo. Um olho no céu, na eternidade, e outro olho nas riquezas desse mundo. Tem muitas pessoas que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. E tem muitas pessoas que estão com um olho nos céus e outro olho na terra. E se você tentar olhar as coisas desse jeito, os seus olhos vão começar a ficar turvos. E você vai perder a sua visão. E aonde havia luz, aonde havia revelação, aonde havia espírito, vai se tornar grandes trevas e vai se tornar em espíritos imundos, espírito das trevas. Por isso é muito importante você alinhar e fazer um teste de visão e ver se os seus olhos estão focados no Senhor ou nas riquezas dessa terra. Se você sabe buscar as riquezas dos céus, que de forma nenhuma será perdida, e se você sabe o que fazer e como administrar, o que fazer com as riquezas da terra. Se você acha que as riquezas da terra é simplesmente para acumular e para ter mais, se você acha que as riquezas da terra é para ajudar o pobre, você está precisando de um exame de vista. Porque o Senhor deixou bem claro, quando eu voltar, eu quero ver vocês no comércio. O que o Senhor está dizendo? Eu não quero ver vocês como religiosos. Eu quero ver vocês no comércio, usando bem as riquezas desse mundo. E se você não estiver usando bem as riquezas desse mundo, a gente vai acertar as contas. Jesus deixou bem claro, quando eu voltar, eu quero e eu espero ver vocês no comércio, com as riquezas desse mundo, fazendo o que deve ser feito. Não é fazendo acúmulo de riquezas. Não é fazendo politicagem. Não é fazendo obras humanas. Não é ajudando o pobre. Mas como você já sabe, então eu não preciso nem ensinar, você já sabe. A cadeia do olho são os olhos. De sorte que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O segredo está para onde você está olhando. Se você está olhando para baixo, para as coisas da terra, se você está focado nas riquezas desse mundo, ou se os seus olhos têm um alvo. E se o seu alvo é Jesus Cristo. Se porém os teus olhos forem maus, se você estiver olhando para as riquezas do mundo, os seus olhos são maus. Não é que eu quero dar o melhor para minha família, os seus olhos são maus. Não adianta a sua mente mentir para você. Se os seus olhos, se o seu objetivo está nas riquezas desse mundo, os seus olhos são maus. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Irmão, a coisa mais importante que tem é a luz. Jesus disse que os seus discípulos, não a multidão, seus discípulos são luz e sal. A luz é a coisa mais importante. Nós temos um aparelho aqui. E a coisa mais importante desse aparelho é a luz. A coisa mais importante para os nossos olhos, para o nosso corpo, é a luz. Se não houver luz, não há visão. Se não houver luz, não há filmagem. A grande questão não é os olhos, não é o equipamento. O segredo está na luz. Captar a luz. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então existem dois tesouros. Ou as coisas da terra, ou os céus é o seu tesouro. Ou você está olhando para um ou para outro. Se você estiver tentando olhar para os dois, vai haver trevas.
Ninguém serve a dois senhores. Ninguém serve as riquezas desse mundo e ninguém serve as riquezas do céu. Ninguém serve a dois senhores, a Mamon e a Deus. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. 24. Vamos retornar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pode observar toda pessoa que não entende sobre riquezas, sobre a riqueza natural e a riqueza eterna, quem não entende sobre visão, quem tenta olhar para os dois e servir os dois, pode observar, sai da igreja com ódio de Deus. Sai da igreja com ódio do pastor. Sai com ódio. E pior, não tem luz para conseguir entender que a raiz do seu mal não é Deus, nem o pastor, talvez. Muito menos a igreja. O mal que há na sua vida é o amor ao dinheiro. A raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Mas vai se tornando em trevas. E aquele primeiro amor vai se tornando em ódio. Quando nós olhamos para uma igreja em Apocalipse, a primeira igreja da Ásia Menor, nós vemos que a igreja que foi pastoreada por grandes apóstolos e que estava sendo pastoreada por João, um discípulo extremamente espiritual e o discípulo do amor, 40 anos depois, eles perderam o primeiro amor. Depois a gente chega no final das igrejas e diz, você acha que você tem muita visão, você acha que você é muito rico, você não passa de um cego e miserável, você não passa de uma pessoa cega, miserável e nu. Nós vamos perdendo o amor, o primeiro amor, por causa da raiz. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de tudo. Como se perde o primeiro amor? Amando o dinheiro. Como é que se perde o primeiro amor? A raiz de todo o mal da igreja está em colocar no seu coração o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O Senhor não está fazendo uma reforma financeira. Porque Ele não precisa de uma reforma financeira. O Senhor faz milagres financeiros. Se for necessário, Ele multiplica pão e peixe. Se for necessário, Ele diz, Pedro, vai pescar. E você vai encontrar uma moeda. Mas precisamos de uma reforma. Jesus, como segundo Moisés, que subiu um monte para escrever com o dedo de Deus, e com o dedo de Deus expulsar demônios, e escrever a lei de Deus no coração do homem, ele veio fazer uma reforma. No exterior está tudo bonito, mas o Senhor veio completar, ele veio cumprir e completar a lei. Não adianta subir um monte, se aproximar de Jesus, se não mudar o interior. Jesus veio concluir a obra para poder habitar dentro de nós. É isso que Jesus está fazendo no começo do seu ministério. Uma reforma no interior. Porque ele já dizia, vocês por fora são bonitos. Vocês por fora são perfeitos. Vocês por fora pregam muito bem. Mas o que vocês precisam é de uma reforma. É o interior. Mais à frente nós vamos ver do que adianta o prato e o copo estar limpo por fora. Tem que limpar o interior. Jesus veio cumprir a lei cerimonial e exterior e veio estabelecer um novo pacto, um novo testemunho, sendo o nosso sumo sacerdote nas regiões celestiais e mudando-se o sacerdócio de Arão para Jesus Cristo, mudar a lei, cumprindo e completando. É aqui dentro. O sermão de Jesus não está interessado em trazer motivação, não está interessado em trazer politicagem, ele não está interessado em dar estratégias de economia. Para isso ele faz milagres. Ele está preocupado em mudar o interior do ser humano. O nosso objetivo é que esta obra que ele começou esteja concluída. Não há derramamento do Espírito do Senhor. E ninguém é cheio e transborda. Ninguém é cheio do vinho do Espírito e da unção do Espírito do Senhor sem antes passar por uma. É só nós olharmos, como nós temos falado, na história da igreja. Toda vez que há uma reforma, vem um avivamento. Por exemplo, houve com Lutero, Calvino e outros, uma reforma na questão da fé. Não é obras humanas, é fé.
E após uma reforma, houve um avivamento. Todo o avivamento de Deus e na igreja de Deus, ele precede uma reforma. Você quer uma reforma na sua vida e na sua casa? Você quer avivamento? Então, primeiro, foque na reforma. Mas se você pedir, o Senhor, ele dá vinho. Se você pedir, o Senhor derrama do seu espírito. Só que ele deixa bem claro. Se não passou pela reforma e receber vinho novo e unção nova, o odre, o vaso se arrebenta. E é só você observar. Todas essas mentiras religiosas de avivamento terminam em destruição. Vai pegar a história do pastor, vai pegar a família, vai pegar as pessoas que estavam em cima do púlpito, vai pegar a história da igreja. Todos eles totalmente destruídos. Porque precisa de uma reforma. Jesus começa com uma reforma. Se você quer viver um tempo novo, é uma reforma. Durante praticamente 3 anos e meio, o foco de Jesus era uma reforma. O problema é que toda vez que você traz uma reforma, toca nas feridas. Toda vez que você faz uma reforma, as pessoas vão querer colocar, mas você é contra a lei de Moisés? É a lei ou é o amor? E essa mulher, o que nós fazemos com essa mulher? Vamos apedrejá-la? Cumprir a lei? E essa moeda, esse imposto? O que a gente faz com o imposto? Toda vez que se traz uma reforma. Não é fácil. A maioria deles foram perseguidos, foram colocados para fora, foram rejeitados pelo povo e muitos deles foram mortos. Deus queria fazer uma reforma em Israel. Deus levantou alguns profetas, como por exemplo o profeta Jeremias. Por 20 anos, ele falou, vamos fazer uma reforma na nação, porque senão a Babilônia vai nos escravizar. Por 20 anos, ele pregou uma reforma nacional, mas do maior ao menor, todos perseguiram. Enquanto ele falava, reforma, os falsos profetas diziam, é tempo de paz, é tempo de alegria. Nós estamos no pior tempo para a reforma, porque nós estamos no tempo em que nós vamos dar os nossos ouvidos para pessoas que vão levantar imagens. Nós vamos dar os nossos ouvidos para os sacerdotes como Arão, que fazem o que o povo quer ouvir. O próprio apóstolo instruiu que nos últimos tempos o povo vai buscar mestres, não é pastores, é mestres que vão ensinar o que eles querem ouvir, o que agrada o ouvido humano. O Senhor está fazendo uma reforma. Não iniciaremos o princípio das dores sem antes o Senhor anunciar e fazer uma reforma. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós vamos ver agora, mais à frente, a questão da ansiedade e o Senhor nos garantindo o básico. É interessante que nós fazemos o básico e queremos o máximo. Até ouvi uma empresária ontem à noite, ela dizia, eu contrato uma pessoa para ela fazer algo. Ela faz algo e aí ela quer ser promovida. Assim, o combinado não sai caro. É contrato. Eu contratei a pessoa para fazer esse serviço. E eu não contratei ninguém para fazer um péssimo serviço. Eu contrato a pessoa para fazer o serviço. Ela faz o serviço como nós combinamos. Ela faz o serviço, faz um bom serviço, e ela acha que ela precisa e que ela deve, ela tem o direito de ser promovida e ganhar mais. Assim, se você quer ser promovido e ganhar mais, faça além. Jesus disse, se você faz o que é pedido, você é um servo inútil. Muitas vezes nós fazemos o mínimo e queremos o máximo. O Senhor está falando aqui, faça o mínimo. Faça o mínimo. E eu vou garantir o sustento. Ele está falando, olha, tem 2 tesouros. Escolhe o tesouro dos céus. Ele diz sobre a visão. Coloque os seus olhos no céu, na eternidade. Escolha, sirva Mamon ou me sirva. Porque se você fizer isso e decidir isso, eu vou te dar o de comer, o de beber, o de vestir. E a gente quer casa, carro. E Deus não dá, a gente fica nervoso. Mas você está falando que a igreja é uma empresa, pastor? Irmão, já falaram que a igreja é escola. Já falaram que a igreja é hospital. Já falaram que a igreja é empresa. Mas você, não precisa nem te explicar, você sabe que é reino.
A igreja é reino. E no reino tem rei, tem nobres, tem exército, tem povo, tem economia, tem administração, tem ensino, tem saúde. Olhe para a igreja como ela realmente é. Reino. A igreja é reino de Deus. Nós vamos terminar as 5 partes e eu vou trazer a missão que eu já falei. Olha, nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Evangelho do Pai, o Evangelho do Filho e do Espírito Santo, o tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou trazer para você sobre os 3 reinos. E eu vou te explicar sobre o reino do Pai, o reino de Jesus Cristo e o reino do Espírito Santo. Mas você não pode confundir. A igreja não é a casa da irmã Maria. A casa de Deus é de Deus, não é a casa do religioso, não é do pastor, não é a casa da sogra, não é a sua casa. Isso aqui é um reino. E deve ser pensado como um reino. Arrependei-vos, porque o reino é chegado. Se você pensa que a igreja é um lugar de sentar e ouvir, de plateia, está enganado. Se você pensa que a igreja é um lugar de karaokê, de show, você está enganado. As pessoas vêm com a sua visão e acham que a igreja é a sua casa. Acham que a igreja é um boteco, que tem um karaokê. As pessoas acham que a igreja é um hospital, porque vem doente. Não, a igreja é reino. As parábolas de Jesus ensinam sobre o reino. E a coisa mais preciosa que tem no reino não é o rei, é a rainha. A coisa mais preciosa que tem nos céus, no reino de Deus, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Ninguém pode, versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Você é importante. Você é precioso. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a noiva, a esposa. Nós somos preciosos. Você é importante. Você é precioso. Você é valioso. De forma nenhuma o Senhor te lançará fora. Eu sei que te ensinaram errado. Você não foi criado um pouco menor do que os anjos. Você foi criado um pouco menor do que os deuses. Eu sei que te ensinaram errado. E quando o Salmos diz que fostes criados um pouco menor do que Elohim. Elohim é uma palavra para deuses. Você foi criado um pouco menor do que Deus. Você não foi criado um pouco menor do que a criação dos anjos. Você é maior do que os anjos. Você é a coisa mais importante e mais preciosa. O Senhor veio te resgatar, te buscar. O Senhor veio te tirar da dominação do pecado. O Senhor veio te fazer nascer de novo, crescer de novo. O Senhor está te limpando, te restaurando, porque você é importante, você é precioso. Vós sois deuses. E ninguém pode negar isso. Jesus disse, vós sois deuses. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e não da criação. Você não é menor do que um anjo. Você é maior do que um anjo. Vós sois deuses. Senhor, eu te peço. Cura, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Limpa, lava, Senhor, de toda imundícia. De todo pensamento contrário. Senhor, de todo pensamento de pequenez. Que toda mentalidade de escravo saia agora em nome de Jesus. Você é o meu primogênito, diz o Senhor. Ele te ama. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele te fez a sua imagem e semelhança. E depois ele se fez a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses. Você não é qualquer um. Você não é um escravo. Você é o meu primogênito, diz o Senhor.
Você é a minha imagem e semelhança. Eu te criei, te formei e dei vida. Com as minhas próprias mãos. Eu soprei de mim, da minha vida em você. Que todo trauma, que todo bloqueio, que todo sentimento de abandono, de rejeição, seja tratado, seja liberto e curado agora. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, diz o Senhor, de forma nenhuma te abandonarei. Não te lançarei fora. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, diz o Senhor, não te deixarei, não me esquecerei. Eu sou o Deus da viúva. Eu sou o pai do órfão. Ele é o Pai nosso. Espírito de Deus. Toca, Senhor, do topo da cabeça à planta do pé. Toca, Senhor, do topo da cabeça na planta dos pés. Senhor, toca no espírito, na alma e no corpo. Senhor, visita até a 3ª e 4ª geração. Senhor, a tua palavra diz, meu Pai, que a 10ª e a 14ª geração, se houver bastardo, não entrará na tua presença. Mas não há condenação para quem está em ti. Não há rejeição para quem está em ti. E o Senhor quebra toda maldição. O Senhor tira toda rejeição. E aquele que não podia entrar na comunhão, e aquele que não podia fazer parte do povo e do corpo, por causa que era bastardo, por causa de uma relação antes do casamento, fora do casamento, por causa de uma fornicação, prostituição, a rejeição corre, Senhor, no nosso DNA, no nosso corpo, nos sentimos pequenos, escravos, abandonados. Quantas vezes clamamos, Senhor, por que nos abandonaste? Seu próprio filho na cruz, tomando a maldição, disse, por que me abandonaste? Senhor, trata isso no nosso interior. Senhor, esse sentimento, esse desprezo, essa indiferença, essa rejeição, de rejeita porque é rejeitado, essa falta de idade, de paternidade, de identidade, de maturidade. Senhor, trata isso hoje. Vai, Senhor, se o Senhor está fazendo uma reforma, vai na raiz hoje, Senhor. Se o Senhor está fazendo verdadeiramente uma reforma para os últimos dias, para um grande avivamento, e o Senhor ainda tem, e não nos lançou fora, Senhor. Visita, Senhor, até a 3ª e 4ª geração. Visita, Senhor, até a 7ª e a 10ª geração. Trata isso, Senhor. Trata essa dor. Trata essa ferida. Trata esse sentimento. Toca, Senhor, na raiz. Toca, Senhor, e trata a nossa árvore genealógica. Toca, Senhor, na raiz. Toca, Senhor, no nosso DNA. Toca, Senhor, na alma, no corpo. Mas eu clamo a Ti hoje, Senhor, que esse sentimento de escravo, que esse pensamento e esse coração escravo, Senhor, que essa rejeição, que esse abandono, que esta dor, que passa e passa pela religiosidade, que passa e passa, meu Pai, por libertação, e não é liberto, faz o que só o Senhor pode fazer. Coloca o Teu dedo hoje, Senhor, no nosso coração. Toca, Senhor, no nosso coração. Porque se os demônios são expulsos, o Senhor expulsa os demônios com o seu dedo. E como dia o Senhor com o seu dedo escreveu nas tábuas de pedra e estabeleceu as leis, com o seu dedo, coloca o seu dedo no nosso coração, na nossa vida, e escreve no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, meu Pai, essa reforma. Senhor, que esta doença, que este câncer, essa lepra da rejeição, que leva à rebelião, a indiferença, toca agora com o seu dedo e expulsa, Senhor, esse espírito de enfermidade. Liberta, Senhor, o seu povo dessa dor, desse trauma, desse bloqueio, meu Pai. Senhor, toca, Senhor, agora com o Teu dedo. Escreve, Senhor, a Tua lei no nosso coração. Expulsa, Senhor, esses demônios. Tira, Senhor, essas trevas, esse espírito de enfermidade. Trata, Senhor, as feridas, as chagas. Trata, Senhor, esse câncer, essa lepra. Senhor, liberta, 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 Senhor. Cura, Senhor. Senhor, eu não estou falando de um encontro religioso. Eu não estou falando de um formulário. Eu não estou falando de uma oração forte. Eu estou falando do seu dedo, Senhor. Eu estou falando da árvore, da nossa árvore genealógica. Eu estou clamando, Senhor, visita até a 3ª e 4ª geração. Tira isso da raiz, Senhor. Da raiz. Senhor, vai profundo, Senhor, e toca até a 7ª e 10ª. Senhor, que toda maldição do bastardo, que toda maldição da fornicação e do adultério, que todo filho indesejado acabe hoje,
em nós, na nossa geração. Visita, Senhor, a nossa casa e os filhos dos nossos filhos. Senhor, que eles não venham nascer mais com esse sentimento que eles não sabem o que é. Só sabem que dói, que falta algo. Essa tristeza profunda, esse sangue sendo derramado, essa ferida que não cicatriza. Essa depressão. Oh, Senhor, nós sabemos o que é. Senhor, faz essa reforma hoje. Faz essa reforma hoje, Senhor. Faz essa reforma hoje, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra. A árvore é sua, o Senhor é a árvore da vida. Senhor, nós fomos enxertados em Ti. Senhor, mas trata a raiz. Trata as gerações. Trata a iniquidade. Senhor, que haja um fim nisso hoje, Senhor. Que este sentimento, que esta dor, que esta ferida, meu Pai, que o homem com a sua religiosidade não pode tratar, e nem a medicina com seus remédios. Só o Teu dedo, só a Tua mão poderosa, só, meu Pai, indo na raiz, até a 10ª geração. Acaba, Senhor, com esse buraco, com esse vazio. Acaba, Senhor, com essa tristeza. Reforma, Senhor, esse odre, esse vaso. Reforma, Senhor, reforma. Reforma, Senhor, esse buraco, tampa esse buraco. Reforma, Senhor. Senhor, que não haja mais tristeza, angústia, ansiedade. Que não haja mais, Senhor, este buraco. Que não haja mais, meu Pai, essa ansiedade, essa depressão. Que não haja mais, meu Pai, ansiedade. Que estas doenças, em nome de Jesus, sejam libertos e curados agora. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço. 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não adianta, não é o seu cuidado, não é a sua administração que vai fazer você crescer. E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? O Senhor está falando de comer, beber e de vestir. O ministério de Jesus começa com o filho do sumo sacerdote, João Batista, no deserto. João Batista cumpriu o seu chamado. A voz que clama no deserto vai preparar um povo bem disposto para seguir Jesus. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o mínimo. Por isso que Jesus diz, nascido de mulher, ele é o maior. Mas nascido no reino, ele é o menor. Porque ele só fez o que tinha que ser feito. Ele só fez o mínimo. O maior nascido de mulher tinha tudo também para ser o maior no reino. Você quer ser grande no reino? Aprenda a administrar as riquezas da terra. Aprenda a adquirir riquezas eternas. Você quer ser o maior no reino? Ensine. Você quer ser o maior no reino? Então faça muito além do que é pedido. Para não ser o menor e ser chamado de servo inútil. João Batista fez o mínimo. E terminou sem cabeça. A maioria das pessoas não perceberam que estão sem cabeça. Que frequentam uma igreja. E não tem pastor. A maioria das pessoas não perceberam. Porque acham que frequentam uma igreja e sentam no banco. E ouvem uma mensagem, acham que tem cabeça. A multidão não tem cabeça. Por isso ela é Maria vai com as outras. Por isso que ela é massa de manobra. João representa o servo inútil, que faz o que é pedido e não tem cabeça. Mas a igreja é muito inteligente, ela consegue pensar por si só. Você é muito inteligente, você tem 2 faculdades, 3, no meio da faculdade saiu, foi corrompido, voltou. Mas você é muito inteligente. Espiritualmente você é muito inteligente. Ou você tem pastor, ou você tem cabeça, ou você não tem. Em nenhum momento o Senhor diz, quando você aprender a palavra, aí você tem cabeça. Não, ele falou, eu estabeleço e eu unjo para que eles sejam o cabeça.
Mas tem muita mulher que hoje é cabeça. É porque ela fez faculdade. Ela é cabeça hoje. É porque ela trabalha fora. Ela é cabeça. É porque ela ganha mais dinheiro do que o marido. Ela é a cabeça da casa hoje. Nunca disse que quando você fizer uma faculdade, ou você tiver mais de 18 anos, tiver uma faculdade e ganhar bem, você é a cabeça. Tem muita gente que chega na igreja e depois começa a ter bênção, sucesso, acha que tem cabeça. Não é porque tem milagre. Não é porque tem bênção que você é a cabeça. Muitos são, e muitos querem, ser como João, um servo inútil, que faz o que tem que ser feito e não faz nada ali. Se ele soubesse como administrar as riquezas da terra, de forma nenhuma ele ia falar aquilo para Herodes. Ele ia fazer totalmente diferente com Herodes. Mas sabe por que ele falou aquilo com Herodes? Porque ele não sabia administrar as riquezas desse mundo. Porque quando você aprender a administrar as riquezas desse mundo, você nunca perde a cabeça. O Senhor está falando de comer e beber. O Senhor está falando de vestes. João diz, eu, o noivo, eu, Jesus Cristo? Não, eu sou amigo do noivo. Jesus, depois de uma parábola falando de uma grande festa, e para entrar naquela festa tinha que ter roupa especial, vestes. E aí quando o dono da festa, o noivo entra e vê nas bodas, na festa, uma pessoa sem roupa adequada, um amigo, sem a roupa adequada, ele diz, por que você está aqui? Por que você não está com as roupas adequadas? E ele ficou mudo. Tem muito amigo de pastor, tem muito amigo de igreja, que no final vai ser questionado, cadê a sua roupa? Cadê a sua roupa? João deixou bem claro, não, eu não sou Jesus Cristo, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou amigo do noivo. Depois Jesus diz que tem um amigo na festa, que não está adequado. E Jesus diz, amarre e lance para fora, para as trevas. Porque ele não colocou os olhos em mim, e ele não decidiu me servir. É diferente de Pedro, que pecou, negou, e ele está pescando, e diz que ele está nu. E quando ele descobre que Jesus tinha ressuscitado, ele está em cima do barco, ele veste a roupa, mergulha, e vai ter um encontro com Jesus. Tem muitas pessoas que acham que têm visão. Tem muitas pessoas que acham que são ricos, e que estão bem vestidos. Mas o Senhor termina o livro de Apocalipse dizendo à igreja, você acha que você é muito inteligente, muito rico, que você é um nobre, mas você não passa de um cego, miserável e inútil. Se nós deixarmos, os nossos olhos vão se tornando em trevas. Olha a igreja hoje como está. Olha a igreja como é que está hoje. A igreja hoje está inteligente, cheia de visão, de projetos. A igreja hoje está cheia de riqueza. Nunca a igreja foi tão rica como hoje. A igreja tem visão, tem projeto. A igreja tem muito dinheiro. A igreja é rica hoje. Eu sempre falo, a maior igreja que tem hoje é a igreja mais rica que tem está na África. As maiores e mais ricas igrejas estão na África. A igreja até na África hoje tem visão. É rica e acha que está vestida. Jesus veio fazer uma reforma. E nós temos que nos atentar para isso. Ou nós achamos que podemos entrar em alguns lugares de qualquer jeito, sem estarmos adequados, ou nós somos que nem Pedro. Sabemos que não temos visão nem para pescar. Que somos miseráveis, não temos nem o que comer. Vou voltar para casa e não pesquei nada. Eu acho que eu sei tudo sobre pescaria, mas eu sou um péssimo pescador e eu sou um miserável. E eu estou nu. Mas quando ele sabe que é Jesus, ele coloca as vestes, mergulha e vai ao encontro de Jesus. E Jesus dá para ele de comer e de beber. Jesus ceia com ele, come com ele. Você não pode acrescentar um côvado. Aqui Jesus está dizendo, olha, o lírio representa o cristão. Eu quero cuidar de vocês. Eu cuido de vocês. Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Por quê? Porque você confia no seu pai, você confia na sua mãe. Aí você perde o seu pai, perde a sua mãe, aí briga, aí perde o emprego. É uma ansiedade, sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão em Jesus, estão em pessoas. Estão em pessoas, hoje, pessoas que já morreram, estão em pessoas que vão ser levantadas. O próximo presidente vai mudar a história do país. Ou nós confiamos em Deus, os nossos olhos estão em Deus, ou nós vamos ter ansiedade. Ou nós estamos administrando e juntando riquezas no céu, ou o coração vai se encher de ansiedade. Essa ansiedade é porque o seu coração não está em Deus, está no dinheiro. Está nas coisas desse mundo. Está nos tesouros. Não é dinheiro só. É na fama. É em tudo aquilo que te torna independente de Deus.
30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, você vai viver um dia só ou você vai viver a eternidade? Você é um lírio que vive um dia ou você é um filho de Deus para a eternidade? Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. O Pai sabe o que um filho necessita. Um pai vai dar onde comer, onde beber, um pai vai vestir. Por que você está preocupado se você tem pai? Como é que você ora a oração do Pai Nosso, que é antes, que é o capítulo anterior? Como é que a gente ora Pai Nosso e a gente tem ansiedade? Isso mostra que a gente não tem pai. A ansiedade mostra a falta de pai, de paternidade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você quer vencer tudo isso? Você quer colocar o seu coração no lugar certo? Busque primeiro as coisas de Deus. Eu sei que você já acorda preocupado em ir para o trabalho. Eu sei que seu coração está no trabalho. Eu sei que você senta para comer, você engole a comida, nem agradece a Deus. Eu sei que você termina o dia cansado e não consegue nem agradecer a Deus. Está cansado. No máximo que a gente faz é aquela oração, eu estou cansado. Não aguento mais. Mas se você acordar e colocar o seu coração nas coisas de Deus, e se na hora que você for comer e beber, colocar o seu coração nas coisas de Deus, quando você se levantar e se vestir, e colocar o seu coração nas coisas de Deus, quando você acordar, se vestir, comer e beber, com um coração grato, irmão, não tem mal na sua vida. Não tem mal que resista na sua vida. Você quer vencer tudo isso? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar fala de pedir, de buscar, de bater. A sua justiça fala de viver no dia a dia. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você buscar a Deus, nunca vai te faltar nada. Agora, se você fizer a mais, você vai ser recompensado. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Se coloque de pé. Eu sei que muitos entram na reunião preocupados com amanhã. Eu não sei nem se eu vou conseguir trabalhar amanhã. Estou tão cansado, estou doente. Não posso faltar. Tem que pagar as contas. Eu sei que tem gente que trouxe o trabalho aqui para a reunião. Eu sei que tem gente respondendo coisa do trabalho agora na reunião. Respondendo e-mail, pensando o que vai fazer no trabalho, o que fez ontem, o que vai fazer segunda-feira. Mas não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E é por isso que na oração do Pai Nosso, no capítulo anterior, diz, livra-nos do mal. Nos dá o pão de cada dia, diariamente. Perdoa os seus devedores para ser perdoado, e o Senhor nos livra do mal de cada dia. É que a gente está tão preocupado com as coisas que a gente esquece de agradecer. Obrigado pelo pão de cada dia. A gente é tão orgulhoso, tão soberbo, nosso coração está tão cheio de dinheiro, riqueza desse mundo. A raiz do mal está no nosso coração que a gente não consegue perdoar, pedir perdão. Livra-nos do mal. Vai vir dias maus. Para cada dia o seu mal. Para cada dia o seu mal. Mas o Senhor nos livra a cada dia o seu mal. Feche os seus olhos. Vamos adorar ao Senhor. O Senhor nos livra de todo mal. Não se preocupe, o Senhor guarda a sua casa.